Pessoal, retomando só para finalizar a aula, então as orações saem de Hebron e vão até o monte do templo, conforme o patriarca Jacó, neto de Abraão, chamado também de Israel, ele falou que aqui é o Sha'ar HaShamayim, que aqui é o portal dos céus. E ele estava certo. Todas as orações do mundo inteiro, de quase 8 bilhões de pessoas, vão se encaminhando até o monte do templo e de lá sobem para os mundos adimensionais. Que mérito dos pais da nação judaica, que eram exemplos vivos de uma conexão total com Deus, que era Abraão e Sará, possamos nos espelhar um pouquinho no caminho trilhado por eles, nos aproximando um pouco mais de Deus. E dessa forma, o nosso trabalho realizado, desencadearmos a tão almejada redenção. Abraão começou o caminho, mas Deus incumbiu a nós mesmos aqui, já que pertencemos à última geração do exílio e à primeira geração da redenção, finalizarmos o trabalho de elevação do mundo, quando, com a redenção, propiciaremos a revelação de Deus, que ocorrerá subsequentemente à revelação do Mashiach, e aí nós vamos alcançar a imortalidade, porque o primeiro casal do mundo foi criado originalmente, Deus os fez surgir para que vivessem para sempre, para sempre. Somente por conta da falha gravíssima deles, aliás, a falha original, é que eles tiveram que passar pelo processo que até hoje nós vivenciamos, um processo de reciclagem chamado de morte. Mas Deus promete às profetas que o espírito de impureza será erradicado, extirpado da face da terra e de toda a existência, e nós precisamos dessa imortalidade e eternidade no aspecto físico, porque uma vez Deus se revelando nesse mundo físico e material, nós precisamos do prazo mínimo para nos entretermos com a sabedoria infinita de Deus, no mínimo, a eternidade. E é isso que ocorrerá nas palavras do líder máximo da nossa geração, o candidato chapa única a se revelar como Mashiach, o Rebbe de Lubavitch. A qualquer momento, nós presenciaremos a vinda do Mashiach, a sua revelação, a qualquer momento e a qualquer momento mesmo, se Deus quiser. Nós vamos abrir agora os minutos restantes para que vocês possam, aproveitando essa oportunidade do nosso contato aqui, para formularem perguntas relativas ao tema exposto, etc. Vou pedir ao Ivan que abra os microfones. Por gentileza, então, tenham a bondade, por favor. Uma pergunta hoje. Alguém tem alguma pergunta? Oi, alguém está me ouvindo? Sim, com quem eu estou tendo o prazer de me comunicar? A honra? Boa noite, Ravi. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Quem é? Malu. Malu, muito prazer. Seja bem-vinda. Obrigada. São Sebastião, Distrito Federal. Opa! Então é federal. Então, já que Deus sabia que íamos passar por tudo isso que passamos, sim. Principalmente em termos da primeira morte, porque até então sim. não tinha morte por causa Não. do conhecimento, do fruto do conhecimento, não é isso? Sim, ele já sabia verdade, que a gente não ia passar, na verdade, nesse teste, íamos ser reprovados.
E Sim. mesmo assim, Na verdade, sim. Pode falar, pode falar. Sim, ele deixou que seguíssemos o nosso livre-arbítrio. sim. Porque então, eu acredito que ele não fez diferente. Eu fui questionando isso. Meu Deus, é tão complicado, ao mesmo tempo tão simples, né? Entender e ver a verdade. Na verdade, segundo a mística do judaísmo, segundo a filosofia racídica e a Kabbalah, Deus, o Todo-Poderoso, meio que forçou um pouquinho a situação da falha original, tá? Por quê? Porque Hashem queria ensinar ao ser humano que depois de falhar, ele poderia se arrepender e retornar a Deus. Para Hashem, é muito caro, é muito querido, é muito precioso um movimento de retorno a Ele, o arrependimento. Deus aprecia infinitamente o arrependimento e o retorno de cada indivíduo, de cada ser humano. Por que que Deus impôs como penalização a morte? Porque Sim. explica a filosofia racídica, antes da falha original, o bem e o mal existiam, mas eles eram totalmente distintos e separados. Quando o primeiro casal pisou na bola e comeu do fruto proibido, aliás, eles tiveram uma sensação de nudez. Por que Uhum. nudez? Porque eles tinham uma mitzvah que no campo espiritual os encobria como se fosse uma roupa, e quando eles perderam essa mitzvah, eles foram desnudados da única conexão que eles tinham com Deus, de fazer a vontade divina nesse mundo, que era aquele preceito, aquela ordem de não comer do fruto proibido. Quando eles foram desnudados, eles sentiram que estava faltando alguma coisa, eles sentiram pelados. Por quê? Porque essa sensação de nudez é um reflexo da sensação de que está faltando alguma coisa. Ou seja, de terem perdido aquela mitzvah que os protegia no campo espiritual como se fosse uma roupa. Então, o que aconteceu? A partir da primeira falha, o bem e o mal se mesclaram totalmente, se misturaram totalmente, a tal ponto que não existe bem que não seja composto de mal, e não existe mal que também, reciprocamente, não seja composto do bem. Então, o que Verdade. aconteceu? Quando o bem e o mal se misturaram totalmente, o mal se impregnou no corpo do primeiro casal do mundo. Se o primeiro caso, porque tem uma grande pergunta da filosofia racídica, havia duas árvores no Jardim do Éden. A árvore do fruto do saber do bem e do mal, aquela árvore que eles estavam impedidos e proibidos por Deus de consumir os seus frutos, e tinha uma segunda árvore no Gan Eden, bem importante também, que ela era chamada Árvore da Vida, em hebraico, Etz HaChaim. E Deus expulsou o primeiro casal do paraíso para que eles não viessem comer o fruto da segunda árvore. Sabe por quê? Porque a segunda árvore era o antídoto da primeira. Quando eles comeram o fruto da primeira árvore, eles trouxeram a morte para o mundo. Mas se comessem o fruto da segunda árvore, eles recobrariam o aspecto imortal. Então Deus não queria que eles comessem, então por isso eles foram expulsos do paraíso. Mas qual é o problema deles readquirirem a sua imortalidade que eles perderam? Porque aí a situação era diferente. Depois que eles pisaram na bola, o bem e o mal estavam totalmente misturados, e o mal se impregnou no corpo do primeiro homem e da primeira mulher. Se eles vivessem para sempre, o mal impregnado no corpo deles se perpetuaria, se eternizaria, seria eterno. Então, a morte é uma forma de reciclagem. Tudo que a pessoa faz de errado, e todo mal impregnado na pessoa, na hora da morte, de uma forma ou de outra, é zerado. Zerado. E todo bem que a pessoa faz nesse mundo nunca é zerado. Vai para uma continha e vai se acumulando cada vez mais. Então, a morte é para zerar o mal e para dar vazão ao bem, no sentido dele se acumular no transcorrer do tempo e no decorrer das várias gerações. Então, por exemplo, todos nós
não temos somente o bem que foi feito por nós, foi realizado por nós nessa vida. Nós temos, na nossa conta preferencial da nossa alma, nós temos pontos acumulados. De quanto tempo? De milhares de anos. Ou seja, o bem foi mantido. E a pessoa passou por várias vidas e morreu várias vezes. Por quê? Para dar uma reciclagem, uma zerada no mal. Então, é isso que Hashem quer. Hashem quer que o bem vença o mal e que o bem resista ao mal e que o bem ainda permaneça, mesmo que o mal de uma vida para outra seja zerado. Mas com a revelação do Mashiach, mesmo sem as pessoas falecerem, o mal vai ser zerado do mundo inteiro, porque nós vamos entrar numa outra fase da história da civilização humana, onde o autor da obra, Deus tudo pode. O autor da obra vai se revelar dentro da obra, e que vai ser, subsequentemente, logo em seguida, a revelação de Mashiach. Vamos deixar bem claro em relação a Mashiach e Hashem, e Deus. Mashiach é um homem de carne e osso. Ele é tão filho de Deus como todos nós somos filhos de Deus. Ele não é uma parte de Deus, ele não é um ídolo, ele é um ser humano, um grande líder. Mas Mashiach é Mashiach. Deus é Deus. E quem é Deus? Quem é esse Deus que vai se revelar? Ele vai ter cara? Ele vai ter expressão? Ele vai ter terno e gravata? Ou ele vai usar uma roupa irreverente, esporte? Ele vai ter a camisa da seleção? Quem é esse Deus? Como vai ser o corte de cabelo dele? Vai ser moderno? A antiga? Vai usar chapéu ou sem chapéu? Deus não tem cara. Deus não tem corpo. Nós vamos ter uma percepção de Deus maior ainda do que a alma tem quando a pessoa falece. Quando a pessoa falece, a alma tem uma super revelação de Deus. A alma sente, ela vê, não com os olhos, ela vê com ela mesma. Mas Deus não tem cara. Futuramente, Deus vai se revelar no mundo. Não quer dizer que ele tem alguma forma, mas nós vamos perceber a Deus assim como a claridade dessa luz. Mais ainda, muito mais que a claridade dessa luz, a gente vai perceber Deus, uma presença impressionante, muito mais impactante do que a cara de uma pessoa, do que o corpo de uma pessoa. Uma presença muito maior, muito mais intensa, que não se traduz nem em imagem, nem em matéria, mas nós vamos sentir com a alma. Esse vai ser o grande desafio da posteridade, nos aprofundarmos cada vez mais na sabedoria infinita de Deus. E detalhe, no mundo físico e material. Deus é tão grande e tão infinito que ele pode se revelar no mundo sem o mundo se anular, sem o mundo se anular totalmente. Deus vai fundir o físico e o espiritual totalmente. Lindo, lindo, lindo. Eu sei que tudo que ele fez e faz é por amor a gente, né? É um Com amor. certeza. O amor de Deus é do tamanho dele. O amor de Deus é do tamanho dele. Qual o tamanho de Deus? Infinito. Tudo que se refere a Deus é totalmente absoluto e infinito. Mais alguma pergunta, pessoal? Rabino, o senhor citou que o... Com quem que eu estou falando, por gentileza? É Sueli. Sueli, tudo bem, Sueli? Tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. O senhor comentou que o Rebbe de Rashab, né? Sim, o quinto Rebbe, sim. O seu corpo, então, foi encontrado intacto, né? Eu já... É diferente, então, tzadik, diferente de pessoas, assim, vamos dizer, simples, por exemplo, como eu, assim, que o que vai ficar intacto é o chamado osso-luz, né? É isso? Sim, isso. Mas, na verdade, a pessoa, quando falece, ela passa por um processo de purificação, que envolve também a decomposição do corpo. O tzadik já é totalmente purificado. Tem também o tzadik e tem a tzadeker. Tem homens e mulheres totalmente iluminados que não se decompuseram. Por quê? Porque alcançaram esse nível de purificação sem mesmo ter que passar por processo de decomposição do corpo.
Provavelmente eles serão os primeiros na ressurreição, é isso? Provavelmente? Existem várias ideias. Existem várias ideias. O Rebbe dá a entender que a revelação de Mashiach e a ressurreição, a volta dos nossos entes queridos, vão ocorrer quase que simultaneamente. Oficialmente, são 40 anos a diferença entre a revelação de Mashiach e a ressurreição. Mas o Rebbe explica que não são 40 anos. O Rebbe explica que podem ser 40 meses, 40 semanas, 40 dias, 40 horas, 40 segundos ou 40 instantes. Que assim seja. Amém. Tem uma pergunta aqui, do Wellington. Uma outra pergunta, Rav, é provável que o corpo de Abraão... Ah, não vi toda a pergunta. E agora? É provável que o corpo de Abraão... Cadê a pergunta? Sumiu. Deixa eu ver aqui. Não estou vendo. Espera aí. Um segundo. Ah, não estou conseguindo ver aqui, não. Quer perguntar para a gente, Wellington? Pode se manifestar. Rabino, a pergunta... O Rabino não... Revelação de Boa noite, Não, vai ser muito mais intensa. A revelação de Hashem no Monte Sinai, ela foi passageira, né? Naquela época, ouvimos aquela música, Eu sou nuvem passageira. Não, a revelação de Deus foi passageira. Não chegou a se impregnar no aspecto físico material. Tanto que o Monte Sinai não se tornou sagrado. Depois que Deus se ocultou novamente, o Monte Sinai ficou como qualquer outra montanha. Não tinha uma santidade especial. Futuramente, a revelação de Deus vai ser definitiva e não temporária. É bem diferente a revelação futura de Deus daquela revelação que teve no Monte Sinai. Mais alguma pergunta, pessoal? Vamos aproveitar? Tchau, Rabino. Ô, Gabriel, estava com saudades. Tudo bem com você? Tudo bem. Deus te abençoe muito, no caso. Amém. Todo aquele que abençoa é porque já é abençoado. Tem tanta bênção dentro de si, porque precisa distribuir para os outros. Sim. Amém. No caso, a minha pergunta era assim, a Rebeca, sim, ela serviu água para o camelo, mas por que isso seria um ato de misericórdia? Porque, afinal de contas, Eliezer... Porque o camelo, não foi um camelo, foram vários camelos. Foram camelos de Ismael e de todos os seus servos. O Ismael, que era um servo, era o servo-chefe, era o capataz. Ele tinha umas 10, 15, 20 pessoas viajando com ele, que eram servos dele. Então, ela deu água para todos aqueles camelos. Ela deu água, eu não sei se vocês sabem, mas camelo bebe muita água. Você pode passar o dia inteiro dando água para o camelo, que ele tem um reservatório. No mundo animal, o camelo e o dromedário são 2 reservatórios de água ambulantes. E no mundo vegetal, é o eucaliptus, que também é uma espécie de camelo que guarda muita água. Para aquela menina ter dado água para todos aqueles camelos, ela passou o dia inteiro, ininterruptamente, pegando baldes e entregando para eles, até que eles saciassem a sede. Ou seja, horas e horas e horas a fio. E era uma menina de tenra idade, apesar que ela era desenvolvida, era uma menina pequenininha, era uma menina bem jovem, né? Então, essa Rivka, que é uma das matriarcas, né? Então, é algo especial. No caso, assim, Eliezer fez errado, porque, afinal de contas, ele é um homem bem forte, pediu para uma menina fazer... Tipo, se ela tivesse negado... Não. O Eliezer não pediu para ela dar muita água para os camelos, ele pediu para dar um pouco de água, mas foi a iniciativa dela dar de beber para os camelos até que eles saciassem a sede, ou seja, depois de 10 horas, sei lá, depois de quantas horas. Mas ele viu sinais, ele pediu para Deus que logo aparecesse a futura pretendente do filho do seu amo, que era Yitzhak, e logo em seguida apareceu ela. E existe uma ideia no Talmud que é maior a oração dos servos, dos patriarcas, do que dos descendentes dos patriarcas. Os servos são mais elevados. Esse esse Eliezer foi tão dedicado, que ele teve a bênção de Abraão, no entre linhas,
de se tornar imortal. Mais um adendo, Rabino, nesse ponto. É assim, no caso, Eliezer, no caso... É porque Abraão já deu ordens explícitas para Eliezer de quem ele queria. Por que precisou de pedir um teste com água? Não. Então, normalmente nós não fazemos testes, mas o Eliezer sim fez. Isso se tornou proibido depois da entrega da Torá, mas antes não era. Ele queria saber exatamente quem era, então ele fez essa oração, esse pedido para Deus, né? Aliás, Eliezer, Deus vem ao auxílio dele, porque o que significa Eliezer? Eli significa meu Deus, Ezer significa ajuda. Meu Deus é minha ajuda, Hashem é minha ajuda. Eli Ezer, aliás, é o nome do meu genro. Ele é americano, ele é conhecido como Eli, mas o nome dele é Eliezer. Então, é um nome especial. Então, já no nome desse servo de Abraão, já estava implícita a capacidade de ser atendido por Deus. Não, Deus é perfeito, né? Muito Mais alguma obrigado. pergunta, pessoal? Vamos nos lembrar que Eliezer não era um simples servo. Ele era filho do homem mais poderoso da Mesopotâmia, dos antigos sumérios, que era Nimrod, e que alguns na internet querem identificar como rei Hammurabi. Eliezer era o filho da pessoa, da personalidade mais poderosa da Mesopotâmia. E a Hagar era a filha da pessoa mais poderosa do Egito, que era o faraó. Então, Abraão e Sará eram bem especiais, porque os dois tinham entre os servos dele o filho do homem mais poderoso do berço da civilização, que era a Mesopotâmia, e a filha do homem mais poderoso do segundo berço da civilização, que era o Antigo Egito. Esse era o casal Abraão e Sará. Boa noite, Ravi. Shalom. Oi, quem que é? Quem é? Marmol. Como vai, Yosef? Tudo bem? Tudo bem, o senhor? Graças a Deus. Baruch Hashem. Amém. Voltando ao caso de Sará, ela recebe a notícia da Akedah de Yitzhak. Foi o primeiro impacto. Depois ela vai em direção onde eles estavam, aí ela recebe a segunda notícia que ele foi poupado. Quem dá a notícia para ele é exatamente o adversário, Satã, né? Não, então, segundo o Midrash, quem é Vayavó Apalit. Quem dá a notícia... sim, o Satã, exato. Tá certo. Quem deu a notícia que Lot estava... Não, existe... É o Satã, exato. Tá certo. E aí fala que o impacto que ela recebeu das duas notícias foi o que causou a morte dela. Então, assim, gostaria que o senhor desse uma explanação melhor para a gente entender por que Deus permitiu com que o adversário desse a notícia para Sará e por que ela, né, não suportou e veio a falecer. Sim. Então, na verdade, essa explicação que você deu, esse relato, essa narrativa, se encontra no Midrash. Assim como o texto bíblico não foge à sua literalidade, o Midrash não foge à sua interpretação alegórica e metafórica. Então, quando o Midrash vai nos revelar uma informação, não é só no âmbito físico, pode ter a sua reverberação e seu eco nos planos espirituais também. Oficialmente, a Sará faleceu quando recebeu, segundo Rashi, principal comentarista da Torá, quando recebeu a notícia que o seu filho, Yitzhak, ia ser sacrificado. Então, o Satã falou assim para Sará: o Yitzhak, seu filho, está sendo sacrificado, quase. Não, ele foi, o Yitzhak, seu filho, foi sacrificado, quase. A Sará faleceu na vírgula. O Satã falou: seu filho Yitzhak foi sacrificado, quase. Ela não chegou a escutar o quase. A alma dela saiu do corpo na vírgula. Então, o que quer dizer isso? Na verdade, tem dois comentários. Um, que ela faleceu do impacto, né?
do falecimento do filho, e outra da alegria. Tem duas interpretações, ou do impacto ou da alegria. Por que Hashem fez isso para ela? Porque, na verdade, no momento que a alma dela soube que o filho tinha passado, não a nível de consciência, a alma tem consciências mais elevadas, superiores. Quando a raiz da alma dela descobriu que o filho tinha passado pelo último teste de Abraão, então a raiz da alma dela sussurrou, disse e se expressou: missão cumprida. Então a alma saiu do corpo. Por quê? Porque a missão era de que o filho estivesse envolvido no último teste de Abraão. E esse era o objetivo maior da conexão com Deus, a expressão da fidelidade de Abraão. Então a Sará faleceu porque ela cumpriu a missão dela. Tem uma história no Talmud que o Satã, o anjo do mal, Satã ele é um anjo que sabe muito a Torá. Ele sabe muito a Torá, o anjo do mal. E ele apareceu pouquíssimas vezes. Ele é tão importante que ele tem zilhões de anjos subalternos. Ele não aparece pessoalmente em muitas ocasiões, não. Ele apareceu no pecado original, na falha do bezerro de ouro. O Satã, ele pessoalmente aparece muito pouco. Ele é muito importante, ele manda os subalternos dele, coisa e tal. Então, na verdade, esse anjo chegou para Deus e falou: Hashem, o Senhor me incumbiu, eu tenho várias incumbências, várias missões. Primeiro, eu fico atazanando a vida das pessoas. Satã vem do verbo leastin. Leastin em hebraico significa atiçar. Esqueci agora. Atiçar, provocar, atiçar. Então, Satã é aquele anjo que atiça, provoca, induz a pessoa a querer falhar. Depois, quando a pessoa falha, ele vai lá em cima, ele é o Renan Calheiros, quer dizer, ele é o promotor lá em cima. E vai lá com uma série de acusações perante o Todo-Poderoso. E depois ele consegue, muitas vezes, com que a pessoa seja condenada. E ele é o, como se fala, executor. Ele troca de roupa, os anjos trocar de roupa para os anjos significa trocar de função, ele vira o anjo encarregado de levar a alma. Então, Satã chegou para Deus e falou: Todo-Poderoso, o Senhor me fez ser o anjo encarregado que vai levar a alma das pessoas lá para cima. Aí para cima. Mas que função ingrata, todo mundo vai ficar pondo culpa em mim. Eu não quero ser culpado. Foi o Senhor que me deu essa função. Por que eu tenho que ser culpado? Aí Hashem respondeu para o Satã: não se preocupe, Satã. Ninguém vai pôr culpa em você. Vão pôr culpa no atropelamento, na doença grave, na unha encravada, na bala perdida. Vão pôr culpa no desabamento. Vão pôr culpa na notícia do falecimento do Yitzhak. Mas, na verdade, é porque chegou a hora. Então, não se preocupe que ninguém vai pôr culpa em você. Sempre vai ter um motivo para justificar o falecimento de uma pessoa. Mas a verdade qual é a verdade? Que a pessoa falecendo de uma forma ou de outra, isso aqui é só um motivo aparente. Nenhuma pessoa se despede desse mundo, a não ser que ela tenha cumprido exatamente o prazo milimétrico da sua missão aqui embaixo. Assim que ela acaba de cumprir, ela vai para as alturas, né? Vai para outro departamento. Nós estamos num departamento, existem outros departamentos. Então na realidade, aí ninguém morre na véspera. Nem Peru também não? Peru? Não sei. Não, existem exceções. Por exemplo, aquele Hanor, que era o pai do Matusalém, do Metushelach, era avô do Lemer, que era o bisavô de Noah. O Hanor, ele foi tomado por Deus antes do tempo devido, mas era uma situação excepcional. Há poucas pessoas. Na Torá, existem regras, existem exceções. Cada informação da Torá não se esgota em si mesma. Precisamos estudar cada vez mais, para entendermos a globalidade da Torá.
analisarmos a Torá por inteiro, não é? Não só uma informação. Existem exceções. Via de regra, a pessoa fica aqui exatamente no tempo pré-estipulado. Quando a pessoa fica revoltada, chega lá em cima, eu costumo brincar, existem ideias parecidas dos nossos sábios. A Shem mostra para a alma, escuta, você está toda revoltada porque você saiu do mundo com muito sofrimento, dessa forma, daquela forma. Olha, eu vou mostrar o histórico da sua atuação nesse mundo, de milhares de anos, e vou te mostrar 1 milhão de soluções para o seu problema particular, da sua alma. E vou pedir para você escolher uma das 1 milhão de soluções. Como a alma ela não tem limites fora do corpo, num piscar de olhos, num instante, ela escolhe, é essa a solução para mim. Aí Deus sorri para a alma e fala, foi exatamente essa que eu escolhi para você. E tem uma ideia também que a alma chega lá em cima e tem um contrato assinado, com data e hora. Aí a alma fala, Shem, por que eu saí tão cedo? Eu queria viver mais. A Shem fala, escuta, você está reconhecendo a assinatura? Quem é essa letra? Ela falou, é minha. Está lembrado? Quem foi que assinou o contrato aqui? Com hora, dia e hora e prazo para voltar. Ela fala, fui eu. Falou, então você está voltando, você está honrando o seu compromisso assumido antes de nascer. Ravi. Obrigado, Olavo. Mas, gente, Ravi, boa noite. boa noite. Com quem estou falando? É o Wellington, tudo bem? Ah, Wellington, tudo bem? Bem, graças a Deus. Ravi, eu tinha feito uma pergunta aqui, mas acho que não apareceu. Eu queria saber se o corpo do Abraham, Isaac, Jacob, o Davi, Melé, Moshe, se o corpo deles estão intactos até hoje, aí, como que foi o grande Sadik, estão intactos até hoje, mas isso. Eu vou contar uma curiosidade. Já que você pergunta, eles estão intactos até hoje, e não só estão intactos. Porque acabei de esquecer de contar o resto da história lá do quinto Rebbe. Veio um médico e tocou no corpo dele e falou, não, esse rabino deve ter falecido menos que meia hora, porque o corpo dele ainda está quente. Se já tivesse passado meia hora, estaria gélido, gelado. Ele tinha falecido 20 anos atrás. Essa é a mesma ideia em relação a todos os sadiquim. Mas aí eu vou contar uma curiosidade incrível. Segundo algumas opiniões do Talmud, um pouco antes da ressurreição dos falecidos, os sadiquim também vão se decompor. Em 1 segundo, todos os sadiquim que estão intactos e incólumes, em 1 segundo eles vão se decompor. É uma ideia, não é a única ideia. Por quê? Porque eles têm que se irmanar com todos aqueles que ressurgirão do pó. Interessante, muito legal. Muito obrigado, Ravi. Imagine, tudo de bom. Pessoal, mais alguma pergunta? Oi? Tem um tempo. Rabino, a Sara, Sueli. Tudo bem? Sara, tudo bem. A Sara só pediu para Avraham deixar a Agar e Ismael embora porque Ismael não estava sendo uma boa influência para Yitzhak, certo? Sim. Ismael ele era arqueiro e ele treinava tiro ao alvo e o alvo era o Isaquinho. Então o Isaquinho ele se abaixava e vinha a flecha. Bum! Aí ele se abaixava para o outro lado e vinha a flecha. Bum! Aí a mamãe começou a ficar preocupada porque o garoto de 18 anos estava querendo acertar com flechadas o irmãozinho de 5. Sim. Aí, depois que a Sara faleceu, teve um reencontro entre Avraham e Agar, mas ela fez chuvá, até mudou de nome, né? Ela não fez chuvá. Agar sempre foi uma mulher especialíssima. A mulher número 1 daquela geração era Sará, e a mulher número 2 daquela geração era Agar. A Agar era quase tão refinada como a Sará. Então, nesse reencontro, provavelmente, não sei o que se passou, provavelmente, eu não sei se ela tinha perdido o contato com seu filho Ismael, mas o fato é que a matriarca de Ismael e o povo árabe, ela faleceu judia, na verdade, né? Não, na verdade, a identidade judaica somente se expressa pelo pacto de Avraham e Sará e seus descendentes. Para ser um judeu, tem que ser filho de Sará.
ela era uma Bat Noah, uma monoteísta. Hagar, assim como Ismael e assim como Eliezer. Aliás, Ismael, ele retornou ao caminho do bem e virou um amigão do seu filho Yitzhak, e ainda reconheceu o Yitzhak como líder da geração. O Ismael voltou para o caminho do bem. Ah, que ótimo, essa eu não sabia. Na verdade, a Sará não foi a Hagar que educou Ismael. A Sará participou da educação do Ismael. E os 3 assuntos pendentes que ela mais queria em vida, ela conseguiu realizar depois da sua morte. Por isso que a porção se chama Essa é a Vida de Sará. Quais são as 3 coisas que ela mais queria? Ela mais queria arranjar uma boa menina para o seu filho Yitzhak. Depois que ela faleceu, conseguiu isso, manipulando lá de cima, dos mundos espirituais. Ela queria que Ismael voltasse para o caminho do bem, ela conseguiu. Ela queria que Abraão tivesse, no final da sua vida, tranquilidade, harmonia, porque Abraão sofreu muito na sua vida, com perseguições e guerras, isso, aquilo, e realmente ela conseguiu. Está escrito na Torá, o texto expressa categoricamente que Abraão teve um final da vida tranquilo e feliz. Então, os 3 assuntos, ela conseguiu muita coisa em vida, a Sará, mas ficaram 3 assuntos inconclusos, incompletos, pendentes. Quando ela conseguiu realizar esses 3 assuntos, logo em seguida, a seu falecimento. Ah, tá. Que bom que Ismael, essa eu não sabia. Então, sim, eu vou contar, não sei se dá tempo, vou contar um midrash bem curioso, pessoal. Uma vez o Abraão, era bem idoso, e ele foi visitar o Ismael. Ele foi visitar o Ismael, a cabana do Ismael, mas ele não se apresentou. Ele falou, eu sou um amigo do seu marido. Quem estava na cabana era uma esposa do Ismael. Ela foi super ríspida com Abraão, mas ela não sabia que era o sogro dela. Aí Abraão deu um recado, falou o seguinte, olha, fala para o Ismael, eu sou amigo dele, mas não quis se apresentar. Fala para o Ismael para trocar a estaca da cabana. Aí a esposa falou, tudo bem, vou mandar um recado. E ele foi embora, o Abraão. O Ismael chegando, ele reconheceu o Abraão, que era a pessoa que passou era o pai dele, aí ele se divorciou daquela mulher, mandou ela passear. Aí, depois de muitos anos, o Abraão voltou. E tinha uma outra esposa que foi super receptiva, educada, delicada, recebeu super bem Abraão. Aí Abraão mandou um recado, que ele não pôde se encontrar com Ismael, fala para o seu marido que a estaca da cabana dele, dessa vez, é ótima. Muito bom. Muito bem, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Já vamos nos despedir. Até a próxima. E que sejamos merecedores da luz infinita de Deus. Amém. Amém. Hazak Baruch. Shalom, shalom.